Olá, meus amigos, bom dia, aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta aos comentários ao Código de Processo Civil, lembrando sempre e sempre que não temos aqui um curso de direito processual, nunca foi objetivo, são apenas comentários práticos, rápidos ao CPC, tá? Bom, se você gosta do canal, curta o vídeo, inscreva-se no botão aqui embaixo e, se possível, ajude a gente aí com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou ainda sendo membro, os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Muito bem, hoje a gente comenta os artigos 434 a 438, se eu não me engano. É isso aí. Então a gente vai falar da seção que trata da produção da prova documental. Vamos lá. 434 caput. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Vamos grifar o seguinte, ó, incumbe à parte instruir com os documentos. Então, quando? Na petição inicial ou na contestação. Então, o autor já junta na inicial, o réu, se contestar, já junta na contestação. Isso flerta com a ideia de preclusão, tá? Flerta com a ideia de preclusão. Quer dizer, o autor tem que apresentar na inicial e o réu tem de apresentar na contestação. Ou, enfim, o litisdenunciado, né, numa denunciação da lide, tem que apresentar na sua contestação. E assim vai. Mas isso já sinaliza uma ideia de preclusão, né? Ou seja, a parte tem um momento oportuno para apresentar esse documento. Há regras sobre isso, a gente vai chegar lá. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput. Ou seja, se for o autor, apresenta na inicial, se for o réu, litisdenunciado ou assim vai, apresenta na contestação, tá? Então, não é porque o documento cinematográfico ou fonográfico que a parte não tem um momento oportuno para apresentá-lo. Só que olha que interessante, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente às partes. Então, teoricamente, se a parte juntar uma fotografia da outra parte na rede social, por exemplo, para impugnar um pedido de gratuidade processual, o ideal é fazer isso aqui, né? Então, o juiz vai agendar uma audiência de instrução só. É interessante, é uma audiência, é uma mini audiência de instrução, né? E aí ele expõe ou explora em contraditório esse ato, ou melhor, esse documento, né? A lei chama de documento, mas acaba sendo um vídeo ou um arquivo com áudio, enfim, né? É interessante isso. Nada impede que o juiz exponha tudo isso na audiência de instrução stricto sensu, né? Não precisa ser uma audiência específica para isso, mas em tese pode acontecer. Na prática, pessoal, tudo se resolve com contraditório, né? Eu nunca vi uma audiência específica desse parágrafo único aqui, para ser bem honesto. Mas o ideal é que se faça, né? Oralmente, então. Artigo 435. É lícito às partes em qualquer tempo. Então, lembra que eu falei de preclusão aqui no caput do 434? Então, agora a gente vai entender melhor por que eu falei de preclusão. Ó. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos. Então, teoricamente, a parte pode juntar documento quando ela quiser. Mas não é tão bem assim, olha só. Quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados. Depois dos articulados. Então, pera lá, olha que interessante. Se o autor tem que apresentar tudo na sua inicial, quer dizer que ele já articulou fatos. Ou seja, sobre os fatos já articulados na inicial, os documentos que ali se prestariam para servir de prova, que ali se prestariam como prova, já teriam de ser juntados, sob pena de preclusão. Né? Ou ainda para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, claro. Né? Então, eu quero produzir um laudo aqui para provar que esse cheque aí é falso, para dar um exemplo. Óbvio que é um documento posterior, né? Não tem como fazer antes. Mas presta atenção nesse trecho aqui. Muito advogado não se dá conta disso, né? É interessante. Então, as partes podem, em qualquer tempo, juntar novos documentos, mas é só para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados. Vou até grifar isso aqui, ó. Fatos ocorridos depois dos articulados. Fatos ocorridos depois dos articulados. Então, uma vez articulado, você já tem que juntar o documento. Né? Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após
a petição inicial à contestação. Então, por isso que eu falei de preclusão. Está escondido aí, mas é uma preclusão, né? Então, é possível, a lei está falando, olha, eu sei que você tem que juntar na inicial, mas depois da inicial, você ainda pode juntar documentos se, e apenas se, olha o que ela fala, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Então, é após esses atos, né? Então, após, preste atenção nisso. Então, você pode juntar documentos depois, se você teve acesso ao documento depois, né? Ou se você logrou disponibilização depois. Mas o que você tem que você já junta agora. Cabendo à parte que os produzir, comprovar o motivo que a impediu. Isso é interessante também. Cabendo à parte que os produzir, comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbido ao juiz em qualquer caso avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Ou seja, boa fé aqui, né? Boa fé processual, que é aqui objetiva, né? Na ótica da boa fé objetiva. Tá? Então o artigo 5º tem essa ideia. Então vamos ler de novo o parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial à contestação, bem como os que bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Quer dizer, ela vai juntar depois desses atos e vai falar, olha, juiz, eu só consegui o extrato agora, o banco estava me impedindo. Ou eu só consegui esse documento aqui que estava com o Zezinho agora, conforme e-mail em anexo, e assim vai, tá? Agora, se a parte não demonstrar este motivo, ou se ela tinha com ela os documentos, é preclusão. O ideal é que haja desentranhamento. Artigo 436. A parte intimada a falar sobre o documento constante dos autos poderá. Então, a parte vai ser intimada para falar de algum documento que foi juntado aos autos. O que ela pode fazer? Número 1. Impugnar a admissibilidade da prova documental. Quanto advogado perde isso, né? Quer dizer, 436 inciso 1, você pode alegar tudo isso aqui do 435, por exemplo. Claro, se convir, se for oportuno. Por que não, né? Tem gente que, juntou documento, fala aí. Aí a parte vai lá e fala na inocência, nem presta atenção no 435, né? 2. Impugnar sua autenticidade. É possível também, né? Um incidente de falsidade, por exemplo. 3. Suscitar sua falsidade, com ou sem a deflagração daquele incidente, né? Do incidente de arguição de falsidade. E 4. Manifestar-se sobre o seu conteúdo. Aí olha que interessante, ó. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, que são esses aqui, ó. Então, quando a parte impugnar a autenticidade ou quando a parte suscitar a falsidade, haja ou não o incidente. Então, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, que estão em verde aqui, né, que eu grifei de verdinho, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo a alegação genérica de falsidade. Então, tem que ser uma argumentação específica e não se admite a alegação genérica da falsidade. Então tem que falar, esse documento é falso porque tem uma rasura ali que era para ser do fulano, mas não é. Né? Então esse documento é falso porque ali tem uma impressão que não é verdadeira. Tem que ser bem preciso. Não adianta falar, isso aí é falso. Por quê? Porque eu acho que é falso. Não, tem que ser concreto. Artigo 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, claro. Então na contestação o réu alega tudo. Toda a sua matéria de defesa, inclusive sobre os documentos já apresentados, óbvio. E o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação, que é a famosa impugnação à contestação. Né? É a chance que o autor tem de completar todo o contraditório mesmo. Né? Muito bem. Parágrafo 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no 436. Então, para falar sobre completar, né, o 436, o prazo que a parte tem, em regra, acaba sendo 15 dias. Então, o parágrafo 1º aqui ele é meio redundante, né, porque 15 dias é a regra geral e é óbvio que vai haver intimação. Então, o parágrafo 1º aqui é chover no molhado. Parágrafo 2º. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo
para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade. Então, a pessoa vai lá e junta 5 resmas de folhas preenchidas, né? Quer dizer, uma resma tem 200 folhas, se eu não me engano. Então tem lá 1000 folhas de documentação para examinar. 15 dias é muito pouco, né? Imagina, o escritório já tem outros prazos para cuidar. O que a parte faz? Olha, juiz, considere aqui que no caso concreto, a parte juntou caixas e caixas de documentos, eu preciso de prazo. Aí o juiz, tá bom, defiro. É 180 dias. Pode examinar à vontade, depois a gente discute. Para dar um exemplo. 438 é o último dispositivo de hoje. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Então, o juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Número 1. Certidões necessárias à prova das alegações das partes. Número 2. Procedimentos administrativos nas causas em que forem interessadas a União, os Estados, o DF, os municípios ou entidades da administração indireta. Aqui, na verdade, seriam os autos dos procedimentos, né? A lei não foi muito técnica. Parágrafo 1º. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 1 mês, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes. Quer dizer, é estranho esse trecho em verde, porque o juiz, em tese, ele não deve ter interesse nessa produção de prova, né? Na verdade, o juiz tem que falar, olha, se ele é imparcial, né, ele não tem que ficar fuçando, não. Ele fala, partes, escolham aí o que vocês querem certificar aqui dentro dos autos, né? E aí, em seguida, ele devolve tudo para repartição de origem. Então, aqui é interessante, né? O 4382, por exemplo, pelo que a lei dá a entender pelo parágrafo 1º, é como se a lei estivesse dizendo o seguinte: o juiz pode requisitar os autos originais de qualquer procedimento administrativo. Então manda para o cartório extrai as cópias que achar que as partes entenderem necessárias, enfim, e depois devolve para a repartição pública. Quer dizer, o caminho mais fácil seria a autoridade administrativa respectiva da origem certifica a autenticidade e manda para o juiz. E aí esse parágrafo 1º aqui seria dispensável, né? Por outro lado, o parágrafo 1º tem o mérito de limpar um pouco o que vai ser juntado aos autos. Quer dizer, não vamos juntar um procedimento inteiro, os autos do procedimento, enfim. Vamos juntar o que interessa daqueles autos. Tem isso também, né? Enfim, um pró e um contra aí. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata do extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado. Quer dizer, o parágrafo 2º é a melhor solução, na minha opinião, tá? Eu acho que um juiz prudente pode dispensar o parágrafo 1º e jogar tudo no parágrafo 2º. Além disso, ele se blinda, né, de qualquer forma de contaminação antes da sentença. Quer dizer, ele não vai ficar indicando o que é ou não para certificar. A não ser que as partes, claro, peçam e ele defira, óbvio. Meus amigos, é isso. Um abraço. Depois a gente vai estudar documentos eletrônicos, artigos 439 a 441. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.